Olá, meu nome é Paulo Prestes, sou coordenador da área de estudos do mercado da roupa e educação. Inicialmente, eu gostaria de trazer que é uma satisfação podermos participar aqui do EAD Talks, e nesse contexto de falarmos um pouco sobre educação, nós vamos apresentar algumas considerações, Roper, sobre como nós vemos esse momento agora e de que maneira a gente também pode entender a estrutura na linha do tempo do comportamento desse setor. E aí vamos, obviamente, trazer algumas informações que são de pesquisas Roper, outras informações que são de consenso, especificamente do Censo da Educação Superior, 2019. Então, é nesse meio, é nessa condição que nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre essas possibilidades de mercado. Eu gostaria de iniciar aqui trazendo para vocês que quando a gente fala numa situação de pandemia, ou melhor ainda, uma condição de final de pandemia, a gente tem que estar bem claro, bem atento que não existe necessariamente uma data para essa pandemia finalizar. A gente está vivenciando esse processo ainda. A gente ainda está num resquício de finalização de uma primeira onda. Então, nesse contexto, é que é importante a gente ter claro que quando nós formos falar de linha de tempo, nesse contexto todo aqui, quando eu for trazer, inclusive, algumas informações sobre pesquisas Roper no cenário de 2020 e 2025, é ainda sobre essa pressão que a gente está falando, é sobre esse contexto de vida e de mundo que nós estamos trazendo para vocês aqui, essas informações. Tem algumas considerações que eu acho que é bem importante, é bem relevante nós entendermos que, nesse momento de 2020, a característica particular desse momento é que a gente tem uma curva, quando a gente olha a linha histórica das informações do setor. E não só do setor, é do comportamento de população, comportamento de vida do Brasil e do planeta. Então, é num momento desse de pandemia que a sequência, a linha histórica das informações, ela tem uma ruptura. De uma maneira mais didática ou prática, a gente tem um momento crítico agora. Se você pegar a linha histórica dos dados, por exemplo, 2015, nós tivemos um ponto crítico ali, que foram no início, no finalzinho de 2014, as restrições do FIES, a condição mais acentuada da crise fomentada ali, principalmente em 2015. Então, nesse contexto todo, da mesma maneira, de maneira análoga, nós temos, só que de uma maneira muito mais forte e contundente agora, esse ponto crítico em 2020. Então, o olhar das informações de 2020, numa sequência histórica, até 2025, por exemplo, ele tem que ser muito contextualizado, muito diversificado em relação a um olhar mais macro dessas variáveis. Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que considerar. E aí vale ainda uma outra consideração. É nesse momento que a IES precisa coletar o máximo de informação, o gestor ele tem que ter o máximo de informação sobre a sua realidade local, sobre a maneira com que ele está hoje sendo visto, a maneira com que ele está fazendo as suas entregas. Isso é muito importante. E não é de pesquisas macro Brasil que você vai ter esse norte, essa referência. Essa referência ela precisa acontecer de maneira interna, é de maneira que você consiga retratar a sua própria realidade como gestor da instituição de ensino. Então, eu acho que essa é uma consideração importante, e aqui a gente vai trazer para vocês alguns olhares que, quando a gente apresenta configurações de cenários prospectivos, ou uma visão de futuro, a gente sempre está procurando trazer essa referência aqui. 2020, quando eu pegar as informações do censo, lá em 21, para fazermos algum tipo de avaliação, de novo, eu tenho uma referência de ponto crítico, mas quando a gente está olhando essas avaliações, a sequência histórica de 2019, mesmo as informações do censo, elas não agregaram nenhuma informação tão diferenciada, tão contundente, que possa mudar uma referência de cenário analisado, o cenário apresentado para 21, 22 e 23, que façam uma correção de rota. Não, muito pelo contrário. A gente sabe que essa curva ela acontece num contexto muito particular. Então, é dentro dessa estrutura que, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade maior de fazer uma projeção de uma determinada variável sobre o setor. E é nesse caso que usa-se metodologias bem específicas, por exemplo, cenários prospectivos, da qual eu vou trazer algumas referências para vocês nessa minha fala ainda hoje aqui. Tá? Então, ainda é nesse sentido que a gente vai querer entender essas informações do censo e uma condição, uma avaliação que já se fazia antes, lembrando aqui, então, que nesse momento, quando eu olho a informação de 2019 pelo censo, eu tenho que entender que 2020, algumas carregam muito essa força do histórico, mas outras não. Tá? E aí, em relação ao aporte das IES, que eu acho que é interessante a gente avaliar,
porque a pandemia ela faz com que as IES tenham uma pressão, e aí o porte da instituição é diferente a pressão que se sente para um porte menor. Isso é algo bem relevante a ser entendido aqui, principalmente pela característica de que, quando eu olho o Brasil, eu tenho praticamente 51% de instituições que têm menos de 500 matrículas. E olha só, a gente já percebe que mesmo quando eu fosse trabalhar com 1.000 matrículas, daria quase 64%, mais ou menos na referência geral aqui, eu já estou falando de uma instituição bem pequena. E ainda nesse contexto, é muito notório a possibilidade dessas IES pequenas terem um colégio, terem um outro negócio voltado à área da educação, que estão, nesse momento da pandemia, também sendo bastante, vamos pensar assim, demandados. E é nessa condição que, muitas vezes, o gestor é o mesmo, que esse mindset do gestor fica muito complexo para ele poder gerenciar essas duas estruturas. Então, aqui eu acho que a gente tem respostas diferentes quando eu tento olhar os players, as IES, de acordo com o seu porte. Então, é muito importante, quando a gente fala da profissionalização do setor, que isso seja, de uma certa forma, muito bem trabalhado, independente do porte. Mas é óbvio que a gente vai encontrar uma facilidade ou uma certa presença maior desse nível de estratégia, de profissionalização em IES de grande porte. Tá? Então, eu acho que aqui o que chama a atenção quando a gente olha os dados de 2019 é que nós, de alguma forma, escalonamos uma queda das IES em relação ao número de alunos. Isso já em 2019. Imagino que pode acontecer quando a gente pegar o censo de 2020. Possivelmente vai ficar mais acentuado. E ainda nessa linha de observarmos ainda aí as informações, tentando desenhar esse cenário para vocês, a gente precisa fazer uma referência ao modelo presencial, obviamente, tá? Até por representar praticamente quase 70%, quando se olha a matrícula de toda a demanda atendida pelo setor, e, de uma maneira geral, também a parte de ingressantes, porque ele sempre nos dá uma tendência em relação ao número de matrículas. E aqui é importante observarmos que eu estou trazendo para vocês o presencial privado. Tá? Dá uma olhada só, quando a gente olha o censo de 2019, nós temos uma referência aqui de 30% de todo o ingressante, o peso do ingressante dentro da totalização de matrículas do setor, quando eu falo do presencial. Por que é interessante observar isso? Porque eu vou comparar depois com o EAD. Eu quero entender a sinergia, o porte, a força do EAD dentro desse contexto. Até porque a gente sabe que, dentro mesmo de 2017 para frente, principalmente, a força do EAD ela foi muito catalisada, seja pelo evento da crise, tá? Seja também pelas restrições do FIES, e agora, de uma certa forma, forçosamente até certo ponto, né? A pandemia nos faz essa condição de deixar mais evidente ainda a EAD. E é claro que a gente está falando aqui de toda a situação particular que as IES tiveram que fazer as entregas, quando presenciais, num modelo mais virtualizado. A gente sabe que, na verdade, não fez uma entrega em EAD, mas usou-se de ferramentas de tal condição. Tá? Então, é dentro dessa estrutura que é importante a gente entender a força da EAD. E aí vamos dar uma olhada aqui, quando a gente vai fazer essa proporção. Então, aqui a gente vai trabalhar só com o número de ingressantes. De novo, ingressantes por processo seletivo. Nós tivemos um movimento de mercado onde, muitas vezes, o ingressante por processo de transferência ele foi uma prática do setor. E aqui eu estou falando daquela força real de captação, aquela força real do marketing da instituição, que faz esse aluno chegar atrelado à força da sua marca, à força da sua entrega, sem necessariamente fazer ali uma captação diferenciada. Então, nesse contexto, a gente, de novo, encontra o que eu trouxe para vocês, lembram dos pontos críticos que a gente observou em 2014, com restrições do FIES e crise econômica, e observamos a mesma condição se replicando, apresentando agora, de uma maneira mais contundente, inclusive, como ponto crítico em 2019 para frente, ou seja, 2020. Então, 2020 ele vai retratar esse ponto crítico. E até para a gente poder fazer uma avaliação segmentada do tempo, era muito comum fazer uma avaliação até 2014, 2015 segmentávamos o tempo para olhar, por exemplo, uma métrica CAGR até 2019. Quando entrar o censo agora 2020, eu vou ter que fazer uma nova segmentação de 2020 para frente. Até porque toda a configuração, até de entrega, ela vai possivelmente ficar diferenciada. Tá? Então, é nesse contexto que é importante a gente olhar esses números aqui. Vamos dar uma olhada ainda nessa estrutura, quando a gente vai pegar agora só essa referência de mercado, olhando ingressantes por modalidades. Aqui a gente quis fazer uma seguinte comparação. Eu vou comparar todos os ingressantes do setor, independente da modalidade, seja só presencial ou EAD. Então, eu quero comparar as duas. E é interessante que, mesmo antes do censo 2019, nós já havíamos preconizado, já havíamos apresentado uma referência de que era nesse momento do tempo
que a gente passaria, a EAD faria uma captação melhor ou maior que seja em relação ao presencial. Então, isso acontece, olha, em 2019, praticamente 51% dos ingressantes no setor privado, eles aconteceram pela modalidade EAD. Isso é muito relevante a gente entender, porque isso impacta, muitas vezes, na estratégia da instituição de ensino. Vamos imaginar aquela instituição que ainda não entrou, que ainda não faz uma oferta estratégica, considerando a modalidade EAD, ela está, de alguma forma, sim, sendo impactada em relação ao poder de share que deveria ter numa configuração de mercado, do seu mercado menor ali, certo? Então, é nessa estrutura que a gente vai fazer ainda uma consideração quando a gente procura entender, 2021, 2023, o que prepondera nisso? É mais presencial, híbrido ou EAD? Para responder essa questão, a gente tem que entender a sinergia desses números. Então, olha só, uma deixa para a gente entender um pouquinho melhor. O que acontece agora quando eu olho só a parte das matrículas em relação à EAD em si? Praticamente, eu tenho já hoje, fazendo mesmo ainda uma comparação de portfólios que não são equivalentes, por exemplo, na modalidade presencial, eu tenho medicina, eu tenho direito, que é um dos maiores cursos do Brasil, que não está, pelo menos por enquanto, na modalidade EAD. E mesmo assim, quando eu faço a comparação desse share de matrículas, vamos pensar assim, em relação, comparando o EAD comparado com o total de presencial, eu vou encontrar já o EAD representando 35,1% do total de matrículas, independente de serem equivalentes aí o portfólio. Se eu pegasse um portfólio equivalente, por exemplo, tudo que eu tenho na EAD, equiparado agora com o presencial, eu vou ver que esse número é bem maior, chegando já a casa de praticamente 42%, 43%. Então, é importante entender que, nesse contexto, a força que se observa na modalidade EAD não dá para questionar, eu tenho que entender até para poder fazer o uso dela, certo? E vamos um pouquinho mais à frente aqui, porque eu quero fazer uma seguinte comparação. Lembra aquela estrutura que eu trouxe anteriormente numa informação do quanto que eu tinha de ingressantes do presencial, 30%, quando comparado com matrículas? Olha o que acontece agora quando a gente faz essa mesma comparação, quando eu pego a modalidade EAD. Eu estou falando de o dobro, olha, referencialmente, aqui é como se fosse fazer uma força de atração da modalidade. Metade, 60% já do que eu tenho da base de EAD, certo? Ela representa 60%, são os ingressantes. Então, é importante entender a diferença. Obviamente, eu tenho ainda EAD com um peso maior no geral da demanda atendida na graduação no Brasil. Privado, ótimo, tudo bem, mas mesmo assim, isso nos indica já uma força, já nos evidencia que no cenário mais à frente, eu vou ter que encontrar e ponderar sobre essa estrutura que vai impactar nos mercados, principalmente quando nós estivermos fazendo uma referência para os cursos semipresenciais, os cursos híbridos que sejam, tá? E eu não estou nem falando ainda da modalidade presencial atuando em 40% do EAD, certo? Mas depois ali em cenários prospectivos eu vou fazer uma ponderação sobre esse elemento aí. O que é interessante continuarmos irmos observando aqui? Que quando a gente vai olhar a modalidade EAD, na sua estrutura de oferta e competitividade de mercado, a gente vai encontrar aqui praticamente as 20 maiores instituições do mercado, 20 maiores IES, tá? Não estou falando de players, com praticamente 83,8%, na prática 84% do share. Ou seja, eu tenho um mercado que é ainda competitivo no sentido de poucos players agindo nessa estrutura. Deixo essa relação aqui para vocês darem uma olhada, depois de acompanharem, mas é muito notório essa estrutura quando a gente olha que esses top 20 possuem os 83,8%, e praticamente, quando eu pego só as 12 instituições que pertencem a grupos educacionais, que são os consolidadores, essas 12 IES, agora, pensando numa diferenciação de mercado, quando eu falo de grupos que são mais estratégicos e grandes, os grupos consolidadores, não outras IES, essas 12 IES representam 56,8% do mercado. É claro que em 2017 a gente teve uma facilidade maior na entrada de instituições na EAD, isso é notório. Tá? Aqui eu estou trazendo mais em linhas gerais, até pela nossa configuração de tempo, para esse nosso bate-papo. Mas mesmo assim, olha só o peso que eu tenho de grandes instituições e grandes players atuando nessa modalidade. E o que é mais interessante, atuar nessa modalidade agora configura também muita oportunidade. Por quê? Esses players podem ganhar maior capilaridade, ou seja, chegar no seu mercado. Se você ainda não faz uma oferta EAD ou ainda não se preocupou para entender como que esse seu mercado está reagindo
a essas grandes marcas chegando no seu mercado, isso é um ponto interessante para você observar, certo? E é uma referência muito notória para a gente poder fazer ali o trabalho, as avaliações estratégicas e, principalmente, o seu planejamento. E quando se fala nesse referencial de planejamento, nós fechamos recentemente um estudo aqui na Roper, ouvindo especialistas do setor, sobre um estudo sobre cenários prospectivos. Aqui eu não vou trazer muita informação sobre o estudo em si, mas eu vou escolher uma configuração do cenário que apareceu, e aí a gente vai escolher algumas dessas cenas desse cenário prospectivo, num horizonte de 2020 a 2025, para a gente entender, ou para a gente mirar como referência, o que poderia ser essa foto de futuro, onde estrategicamente nós vamos olhar e nos programar, seja numa condição de mitigar risco ou de aproveitar oportunidades. E aí eu vou trazer para vocês 4 cenas desses cenários aqui, que praticamente elas fazem um arremedo, elas desenham esse futuro. E aí uma das cenas é bem peculiar e bem interessante, porque os grandes especialistas do setor trouxeram para a gente essa visão aqui. Ó. Teremos um aumento do número de consumidores mais exigentes, que valorizarão ainda mais a experiência gerada no processo de compra e atendimento. Ou seja, é como se nesse processo da pandemia a gente tivesse catalisado também que esses consumidores, sejam eles da graduação, sejam eles do setor educacional ou não, eles vão exigir um pouco mais aqui de condições de qualidade dessa entrega, mas não é só na qualidade da entrega, é do processo, inclusive, de compra, inclusive do processo de atendimento. É aqui que a gente sempre falava nos nossos webinários, como que você hoje, gestor, está tangibilizando a sua entrega nesse momento de pandemia. Esse evento, essa configuração de cena aqui, ela faz referência a essa temática. Uma cena 2 nos mostra a realidade atual, onde consideramos aqui a transformação digital, que ela vai impactar em novos hábitos de consumo. Tá? E aqui tem uma referência muito grande, obviamente, com essa questão do Covid-19, ela catalisa também muito particularmente essa condição, e essa condição vai fazer com que a relação da IES, tanto com o seu prospect, tanto com o seu aluno matriculado, tanto com a sua estrutura interna, os atores da própria instituição, ela seja reconfigurada. Ou seja, nós passamos por um momento em 2020 que ele mudou o jeito das pessoas a observarem o mundo, e inclusive as entregas que poderiam ser feitas de maneira virtualizada. Reuniões podem ser feitas de maneira diferente. Muitas consultorias que eram feitas só presenciais, hoje elas se desdobram de maneira diferente. Produtos que eram só feitos presencialmente, hoje eles têm uma nova configuração. Ou seja, esse mindset de pós-pandemia, ele reconfigura, inclusive, algumas das nossas demandas. Resta nos entender agora o quanto que isso vai reconfigurar a demanda do seu prospect, do seu posicionamento como marca, como que você vai continuar fazendo a sua captação, como que você vai continuar olhando o sucesso do seu aluno. Essa cena, ela traz referência a esse ponto, a essa condição em específico. Numa cena 3, ainda a gente continua avançando um pouquinho mais nessa leitura geral, nós vamos ter aqui a referência, o aparecimento de novos produtos. Estou falando da graduação em específico, tá? Que independente da condição, se ele é presencial ou se ele é da EAD, referencial da modalidade aqui, não vai fazer diferença. Nós já vínhamos observando isso como eventos possivelmente portadores de futuro em 2016, 2017, esse tipo de entrega. Agora, ela fica muito mais catalisada ainda, só que com um diferencial. A gente vai encontrar, somado a essa cena, um conjunto de ferramentas tecnológicas que vão fazer com que a gente consiga fazer uma entrega não só em escala, mas também de uma certa forma mais customizada para esse prospect. Então, eu vou ter aqui um jeito, uma forma de ter aqui um somatório da tecnologia fazendo essa caracterização desse desenho de cena. Então, eu tenho que ficar entendendo, eu tenho que estar muito claro para mim que, se no meu cenário de mercado eu não ficar atento a essa condição, é provável que um grande grupo ou um outro grupo educacional mais maduro, inclusive profissionalmente, possa chegar e possa fazer uma oferta de novos produtos que façam concorrência com a minha atualização, com o meu atual portfólio hoje. Então, essa cena 3, ela traz muito essa condição, porque um efeito dela é fazer com que a minha régua de preço tenha que cair. Ela tem que ser revisitada. Não necessariamente cair só, mas, obviamente, como eu vou passar por uma nova reestruturação de novos produtos, eu vou ter ali uma estrutura, de uma maneira muito sistêmica, pensando nesses novos produtos, uma possibilidade de fazer um preço mais competitivo. Então, é óbvio que quando se pensa nessa estrutura, nesse jeito de fazer, você tem que fazer isso de maneira muito madura e sistêmica.
olhar a questão acadêmica, a questão matricial, pensar no produto como algo perene, mas, inevitavelmente, isso vai impactar, sim, no mercado local. Então, a gente vê ali um nível de concorrência maior sendo apresentado. Para fechar esse olhar geral, quando a gente procura trazer para vocês aqui, essas 4 cenas, tem uma em específico que é relacionada aos grandes grupos consolidadores, que eles vão ter maior facilidade de fazer o uso estratégico dessas ferramentas tecnológicas, voltadas, eu estou falando de novo aqui, a questão da revolução tecnológica em si, desse contexto de momento, de mundo que nós vivenciamos, que eles vão fazer ali uma ampliação desse seu ganho de escala. Mas, de novo, porque tem uma referência muito particular com uma melhoria do que se fazia já. Não é só uma ampliação de escala, é uma ampliação de escala pautada em tecnologia, que vai fazer ali também um nível de customização. Quem vai fazer a aquisição desse serviço vai se sentir, de uma certa forma, melhor atendido. É óbvio, de novo, nós estamos olhando aqui um horizonte de tempo de 2020 a 2025. Além de 2025, isso deve ficar muito mais caracterizado, mas dentro desse segmento de tempo, a gente já encontra esse tipo de referência acontecendo. É claro que nesse estudo a gente encontrou outros elementos, mas aqui eu queria trazer uma panorâmica dessas 4 cenas, que eu acho que de alguma forma pode nos ajudar a montar esse mosaico de futuro do que seria esse jeito de ver um pós-pandemia Brasil, quando eu olho o setor educacional voltado ao ensino superior. Bom, é nesse ponto que eu gostaria de deixar a minha contribuição, a nossa contribuição Roper aqui para vocês, e lembrando que, para a gente fazer uma referência muito assertiva de como que a gente pode vivenciar esse processo de maneira saudável, é entender que esse novo normal que se tanto falava, que se tanto trazia-se à tona, ele sim vai ser resultado de uma construção, mas é de uma construção conjunta entre várias gerações. Eu acho que talvez esse seja o elemento mais importante. A pandemia impactou várias gerações. A gente logo vai ter um nativo digital puro chegando no ensino superior. Já temos uma geração mais nova demandando configurações de qualidade ou de atendimento tão diferenciado de uma geração há 5 anos atrás. Então, eu acho que esse cuidado tem que ser feito, ele tem que ser olhado de maneira muito estratégica. Esperamos ter colaborado com vocês aqui, trazendo essas 4 cenas de cenário de futuro aqui, para que você possa repensar a sua estrutura de mercado local e ali fazer as melhores referências para um planejamento estratégico. Desejamos a todos os melhores planejamentos e as melhores entregas possíveis no contexto tanto particular do atendimento do seu aluno quanto da perenidade da sua instituição de ensino. Até a próxima oportunidade, até mais.